Imperadores morreram pra que hoje exista palácios com ouro no chão. Dublês morreram pra que hoje exista filmes de ação. Mulheres morreram pra que hoje exista. Este é o grau número 145 da evolução infinita. Com o tema: você aceitaria Jesus? De novo. Você aceitaria Jesus Cristo, Jesus Christus, Dei, Filhos Dei, novamente, se o conhecesse, sem fraqueza de Romanos 14, sem alienação, fraqueza, alienação, sem o véu de 2 Coríntios 3, que é a Bíblia, que endurece o coração, de pedra, a letra que mata, e qualquer livro sagrado cheio de dogmas, interpretado como fonte de regra sobre regra e lei sobre lei. Se você conhecesse quem de fato ele é, sem véus, você o aceitaria novamente? Parábola de Áquil. É um trabalho que eu vou começar a partir de hoje, as parábolas. Havia uma mulher em uma pequena cidade. Ela conheceu um rapaz. Uma mulher numa pequena cidade, ela conheceu um rapaz. Ele era perfeito, bondoso, amoroso. Deu presentes para ela. O rapaz deu presente para os irmãos dela, para os pais dela. Um dia, ele pediu a mão dela em casamento. E ela, feliz, emocionada, aceitou. O dia do casamento foi marcado, mas antes que chegassem ao altar, pessoas que realmente a amavam disseram para ela que o rapaz que ela dizia tanto amar havia destruído uma família toda. Uma família que prejudicou muito a dele, a família do rapaz no passado. Também contaram para ela que o rapaz já havia feito muitas vezes algo semelhante com outras pessoas, sendo vingador, justiceiro dos males que faziam a sua família, opositores da sua. Por fim, um verdadeiro amigo lhe disse que o rapaz, embora seja bom e amável, não aceita erros. Erros deliberados, e não tinha a formosura que ela pensava ter. Mas que sim, o rapaz a amava mais que tudo e morreria por ela. A moça, em profunda decepção e desespero, chorando, terminou o noivado, antes que chegasse o casamento. E partiu triste. Sendo consolado pela família que dizia: você encontrará
outro rapaz. Calma. Você vai encontrar outro rapaz formoso, bondoso e poderoso. Não fique triste que terminou esse noivado. Você vai encontrar um rapaz como você quer, gosta, deseja, para te proteger. Onde estão os sábios que entenderam isso? Você viu que enquanto eu jogava essas pérolas maravilhosas, o que as pessoas faziam no chat? Você viu? Viu como tá triste o mundo hoje? Desde a primeira lista na história da cronologia do paganismo protestante. Quem lembra? Em 2013, quando eu fiz o Desistematizando, primeiro curso, primeiro passo, eu já tinha feito uma lista de cronologia, a primeira na história do paganismo protestante. Porque paganismo católico tem em qualquer escola teológica protestante. E esse documento está até hoje lá. Mas não é só esse documento. Depois os anos passaram e vocês sabem, todos os graus de evolução são os cursos da filosofia X. E nesses graus todos estão contidos, como hoje, raízes mais profundas. Você pode acessar isso através do aplicativo X na seção Arquivos X, em nossa biblioteca. Lá você vai encontrar a origem dos dogmas que foram criados a fim de artificializar. Vamos usar esse chat pro bem? Vamos? Escreva aí: artificializar a conversão. Quero ver quem é que entendeu a parábola que eu disse. Era bem assim com Jesus. Aí o povo dizia: não entendi. Quero ver quem é que entendeu. Eu tô vendo aqui no chat, não tô vendo gente entender, não. Artificialização do convertere, da conversão cristã. Hoje vos apresento escrutinadamente a verdadeira história do convertere, do dar meia volta na dualidade da vida. Lembra? Dextra, lado direito da árvore, árvore da vida. Sextra, nosso corpo, o templo e a árvore. Ciência do mal, lado da morte, lado do mal. Tudo isso é muito profundo. Isso é complemento. Cada grau vai se complementando. João, discípulo do Senhor, nunca pregou rituais, nem invalidou a graça do sacrifício da cruz. Todos vocês que me acompanham sabem, não existe graça, bênção e maldição. Porque graça é a substituta da bênção velho-testamentária. Graça, caris, é a chance, a porta aberta ao lado para substituir a bênção. Então, graça é a bênção definitiva. Tem um grau específico só sobre isso. Não existe bênção a partir do tetelestai. Existe graça definitiva, bênção definitiva. Não existe lei, não existe maldição. O Deus dual. Como é que se explica Deuteronômio 28? Existe desgraça. A pessoa que cai em desgraça, isso é, que perde, que está no mal.
João nunca foi contra a graça. João nunca trouxe qualquer tipo de doxia, doutrina, ensino, que fosse ressuscitar os mortos do Velho Testamento. Porque a letra mata. Mas João teve um discípulo. E esse discípulo se chamava Policarpo. Escreva aí, Policarpo. De João, temos Policarpo. Policarpo foi conservador, se distanciou um pouco de João e começou a ceder à necessidade de tradições. Mas dizem eles, ninguém sabe, a gente só tem livros, que ele foi bom. Ainda. Mas Policarpo também teve um discípulo. De João veio Policarpo e de Policarpo veio Irineu. Diga, escreva Irineu. Canonizado pela Igreja Católica como Santo Irineu, quando na verdade nem existia a Igreja Romana. Ele voltou a pregar o rudimento, o ritual, a necessidade dogmática do batismo para a salvação. Então, de rata, quem é erudito sabe o que é rata, fomos para a Pecha. Quando chegamos no bispo Orígenes. Olha o que o bispo Orígenes, que era um ancião, mas foi intitulado como bispo depois que a Igreja Católica possuiu o seu legado. Disse Orígenes: as manchas do nascimento são apagadas pelo mistério do batismo. Olha só essa frase. De Pecha fomos a Avon, um descaminho ainda maior que levou o imperador romano Constantino, pai do cristianismo atual, em 323, iniciar a conversão em massa. Veja que o homem vai se afastando do caminho. E o que é que o ex faz? Voltar ao caminho. Por que as pessoas nos atacam e não entendem nosso trabalho? Porque eles querem sair do sistema ou não, seguindo só o que Lutero, Calvino, Teologia, Constantino, Seymour, os líderes que eles têm como referência ou bases doutrinárias. Não, meu líder é Jesus. Se o teu líder fosse Jesus, você fazia o retorno. Não é a techuvá a lei, é a techuvá a lei. A techuvá aquele que está sobre nós. Ele é a lei. Então escute o que eu vou dizer. Estes homens foram afastando o entendimento original, a organicidade, a pureza, até que chegou em Constantino. Constantino faz o quê? Dá desconto, vocês sabem, nos impostos, dá prêmios para as pessoas que se convertiam ao cristianismo. E assim a conversão se transformou em uma grande prática superficial, artificial, e de Avon chegamos à apostasia, que é a quarta e última etapa do despropósito absoluto. O pleno descaminho da originalidade jesuína. Então, no século VII, eclodiu a
prática da confissão particular, secreta e privada. Agora, não bastava só batizar-se, mas agora é necessário confessar os erros e os pecados a um sacerdote. Quer dizer, estamos voltando ao tabernáculo, aos rituais. Jesus, no quarto dia, morto por nós, está cada vez mais atrás de velárias, de véus. Agora você começa a entender o porquê que é tão difícil as pessoas entenderem o que a gente diz. Elas estão acostumadas a uma tradição milenar. Como é que tira isso? Depois da confissão particular, secreta e privada, quando foi instituído o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da Igreja Católica Apostólica Romana. A confissão auricular de pecados ao sacerdote no lugar do Salvador Jesus. Agora o homem sacerdote, a patrística, assume o lugar do Pai Celestial. Ele é mediador, ele é perdoador. Instituído então foi a confissão auricular com penitência por Inocêncio no Concílio de Latrão em 1215. Aí você diz, mas depois, 300 anos depois, Deus levantou Lutero e Calvino. Quer conhecer a história verdadeira de Lutero e Calvino? Tem livros, tem documentários, ou você pode procurar os graus que eu falo sobre eles. Aí vem a reforma de Lutero, Calvino e Knox, o assassino, terrorista, sanguinário, mercenário John Knox, fanático. Eles todos, na Inquisição Católica e Inquisição Protestante, eles todos. Mas vai ver a série Reinado para você ver quem foi John Knox. Trouxeram um banho de sangue. O batismo agora não é mais com água, é sangue. Ódio. Tudo em nome de Deus. E os fundamentos teológicos patrísticos católicos permaneceram. O padre Lutero, agora padre protestante, casado, criou a sola escritura que tantas vezes já ensinamos. E a sola fé, só a fé. Mas não foi suficiente, pelo contrário, invalidaram ainda mais o propósito de um Novo Testamento. Escreva isso, invalidaram o Novo Testamento. O que é Novo Testamento? Leia todo o livro aos Hebreus. Leia os capítulos 7, 8, 9 e 10. Especialmente o 9. O que é um Novo Testamento? Eles acabaram com o Novo Testamento. Eu quero te ensinar uma coisa. O homem tinha um saldo negativo para o investimento do Criador. Jesus vem e pega toda a dívida e dá perdão, perdonar e pagar a dívida. Tetelestai. Ele rasga a cédula, como disse Paulo, e perdoa a dívida. O que é que a Igreja Católica faz? Começa a contrair despesas, saldo negativo, dívidas de novo. Aí vem o protestantismo e faz o quê? Faz com que o homem novamente se endivide diante do Criador. Não é apresentado
Escreva isso. Há 1900 anos não é apresentado um perdão, um pagamento de dívida, um rasgar de cédulas. Não. É apresentado dívidas. Sabe o que é apresentado? Dívidas. O que é dívida? Erro. Quando você erra o alvo, que significa hamartia é pecado, quando você erra o alvo, você está em dívida. Por isso você confessa para obter perdão, perdonar e pagamento da falta, do erro. Falta, negativo. Então o que é feito com a sociedade cristã a fim de manipulá-la? Em nome de Deus. Colocar vocês como pecadores. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Vocês são pecadores. Vocês são pecadores. Vocês são pecadores. Vocês são pecadores. Graça não tem. Vocês precisam de bênção através da água, através das mãos, através do passe, mão na cabeça, através da imposição de mãos. Vocês precisam de água. Vocês precisam de liturgia. Vocês precisam de sacerdote para confessar, para ser abençoado e para se livrar da maldição. Porque tem uma guerra. O bem e o mal estão brigando. O bem e o mal estão em guerra. Olhe quantas armações, quantas mentiras. Aí como é que a gente vai conseguir tirar as pessoas do erro em pouco tempo? Se tem milênios de engano. Me diz. Jesus vem e quer que os evangelistas... O que é evangelistas? Não é o que você entende hoje. Evangelista é aquele que divulga. Ele quer que aqueles que falam, vociferam, parlam, aqueles que espalham a mensagem de amor e paz, falem de amor e paz, de caris, de graça, de perdão. Vocês estão perdoados. Basta que aceitem. O perdão não é aceitar Jesus, é aceitar a cruz, é aceitar o perdonare, é aceitar o tetelestai, é aceitar um novo testamento. Escreva aí, aceitar, se é que é para aceitar, se existisse um aceitar, é aceitar o perdão. Se existisse um aceitar, é aceitar a possibilidade de uma nova chance que chamamos de graça, que chamamos de um novo testamento. O que é que o sistema fez? O sistema não prega graça, embora falem dela. E é isso que confunde ainda mais. O sistema prega perdão contínuo. Você nunca foi perdoado. Você tem que estar sempre sendo perdoado, sempre confessando, sempre orando, sempre buscando, sempre se santificando. É um processo, é uma guerra contra o mal, é uma guerra contra o mal, guerra contra o mal, é uma guerra contra o mal, é uma guerra contra o mal, guerra contra o mal. Continue, não pare, vem pra cá, continue, tá caindo, volta ao primeiro amor, volta. Como se o sangue de Cristo e o Novo Testamento fosse o mais fraco acordo de testamento e aliança já assinada por um rei. Eles tornam a assinatura do Rex Jesus do Rei Jesus como o pior testamento que já existiu na terra. O mais fraco de todos. Você está sempre endividado. E o que é que um mercenário faz? Se não é sempre endividá-lo. Não é assim que é um mercenário? Vai ler João 10. Como que um mercenário age? Aliás, deixa eu revelar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu subir a música. Revelare. Subindo. Sabe o que diz João 10? O mesmo que diz em Apocalipse 18:4, conivência, anuência. O mesmo que diz em Apocalipse 21, timidez, covardes, em silêncio, complacência com o mal. Não fazem nada pelo mal contra o mal. Papa Francisco foi iluminado hoje ao dizer que Ana Jung publicou
É melhor ser ateu a ser um católico hipócrita. Vai ver meus vídeos sobre verdade relativa. É exatamente o que eu ensino. Se é para ser católico, seja um católico. Conheça a história. Saiba tudo sobre catolicismo. Você diz amém? Não é assim? Para eles, amém significa confirmação? E nunca foi? Você não assina? Você não concorda? Não é assim? Anuência? Agora preste atenção. Sabe o que diz em João 10? Revelare, revelare, revelare. Ali diz que eles veem o lobo vir para devorar as ovelhas. O lobo significa o mal, as maldades. Não são os homens que praticam o mal através da fé. Escreva aí, lobo são os demônios, homens demônios que fazem o mal sem a fé. É isso que é o lobo no texto. E quem são os mercenários, o estranho do texto? O estranho do texto é aqueles que fazem mal, são os sacerdotes, a liderança que fazem mal em nome da fé. Olha como a gente está muito bem como ovelhinha de Jesus, hein? Se a gente não é pego pelo que faz mal através da fé, a gente é pego pelo que faz mal sem a fé. É isso que o texto está dizendo. Cordeiro no meio de lobos. E esse cordeirinho que somos nós, as pessoas do bem, os filhos de Abel, diz a Escritura, eles precisam estar cientes que os seus falsos sacerdotes, quando eles veem que o mal lá do mundo cruel vem para dispersar, arrebatar e destruir, consumir as ovelhas, eles saem, eles fogem. Escreva aí, os sacerdotes fogem. Escreva aí, os sacerdotes são covardes. Eu vou dizer uma coisa para você, na série Reinado da Netflix, mostra que John Knox nunca pegou uma faca e matou um oponente dele. Ele queria o poder, ele queria dominar, mas ele nunca teve coragem de dar um tiro em alguém, de dar uma facada em alguém. Não. Sabe como é que os sacerdotes sempre fizeram? Os sacerdotes não matam. Sacerdotes mandam matar. A série também mostra o Vaticano. Documentários mostram, filmes mostram. Você pode assistir em tantos lugares. Naquele filme O Físico também a gente vê como é que o Vaticano sempre agiu, como é que a liderança protestante sempre agiu. Eles não matam, eles mandam matar. Ou então eles sabem, eles fazem toda a trama, toda a conspiração para matar alguém, mas eles não têm coragem, eles têm temor, eles não têm coragem, são covardes, cretinos, eles não têm coragem de manchar a mão de sangue, porque depois eles querem ir lá no altar pedir perdão a Deus. Eles acham que estão fazendo aquilo em nome de Deus. Eles mandam um mercenário contratado fazer, o lobo. É eles que trazem o lobo, são eles que sempre pagaram os mercenários para fazer o serviço sujo, para derramar sangue. Mas eles não derramam. E eles acham que a anuência, a complacência diante de Deus é perdoável. Aí eles vão lá e pedem perdão. Está entendendo? Sempre foi assim na história. Pega Jeremias, jogado no calabouço, por quem? Pelos sacerdotes. Pega Ezequiel, exilado, jogado, ameaçado, por quem? Pelos sacerdotes. Os profetas sempre sofreram na mão deles, mas eles matavam? Não, eles mandavam matar. Eles sabiam que alguém ia morrer e nada faziam, nada faziam, nada faziam. Eu pergunto a vocês, Judas matou Jesus? Não. Foi o que comprou, o que planejou, o que conspirou. Anás, Caifás e Alexandre mataram Jesus? Não diretamente. Os sacerdotes mataram Jesus? Não diretamente. Quem é que matou Jesus? Os romanos. Mas quem é que fez tudo por trás? Na verdade vos digo, é capaz de todos aqueles pagãos romanos que crucificaram Jesus serem perdoados, mas quem realmente o matou foram os judeus, os sacerdotes que conspiraram, que planejaram, arquitetaram
decretaram sua morte. Compraram, financiaram, sabiam de tudo. Fizeram isso planejadamente em 3 anos e meio até que o pegassem. Você está entendendo? Não foram os romanos. Para Deus quem está matando não é quem enfia a lança. Não é o carrasco. O carrasco não tem culpa. Ele está só executando uma ordem. A ordem vem do sacerdote. Entenda isso. Alguns padres protestantes nunca fizeram apelo ou confissão pública. Eu estou usando agora os próprios evangélicos. Eu vou usar os próprios evangélicos americanos, pastores americanos, para refutar vocês que vêm aqui me enfrentar por certo e dizer como que não existe aceitar Jesus. Como? Quem você pensa que é? E falam as frases, as mesmas que os fariseus diziam a Jesus: vocês são todos filhos do diabo. George Whitefield, Jonathan Edwards e John Wesley, muito conhecidos, não é? Esses 3 nunca fizeram um apelo e nem sabiam o que significava aceitar Jesus. No começo, a conversão era feita após o sermão, quando acabava o culto, a liturgia, a missa. Eu não sei se você sabe, mas não existia pastor, existia padre protestante, não existia culto, existia missa protestante. Quando acabava a missa evangélica, então eles se reuniam com os padres protestantes, o pastorado, pedindo aconselhamento. E aí podia acontecer que alguém decidisse ser um deles. Um adepto, uma secla, um acólito. Mais um. Porque a denominação, já existiam denominações, já existia membresia. Tudo isso é um outro estudo que eu já dei em outros graus. Enfim. É uma estrutura toda montada ao decorrer do tempo que se afasta cada vez mais da organicidade. Ao ponto que quando chegamos no século XIX, nos Estados Unidos, os ministros, pregadores, criaram então no século XIX, escreva aí, no século XIX, criaram o apelo como um meio visível. Olha só qual é a intenção, vocês sabem, Deus só lê a intenção. Olha qual é a intenção que está por trás de terem criado o apelo. Como um meio, leia isso, visível de medir a resposta das pessoas às suas mensagens. A preocupação não era as almas. Veja meu vídeo, Grau, se alguém puder colar aí. Ganhar almas, o maior erro de todos. Depois da Bíblia, ganhar almas. Ide. O mau entendimento. O objetivo era ver qual era o resultado. Alguns diziam que Charles Finney... Isso sempre aconteceu, é natural. Jesus terminava seus ensinos. Quando Jesus terminava, por certas pessoas queriam perguntar. E os discípulos protegiam Jesus porque não tinha como responder 5.000 perguntas. E por certo eles diziam, arrogante, não responde. Mas os pastores queriam crescer. Era uma luta contra a Igreja Católica. Hoje uma querida que nos assiste, eu vou responder daqui a pouco. Ela me enviou um áudio e ela disse assim, a Cida está aí? Depois eu respondo ela. Ela me enviou um áudio e dentro das perguntas que ela fez para mim, ela disse, Aquel. Voltou ou não voltou? Me diga aí se voltou.
Que bom. Obrigado. Hoje eu estou com problemas de conexão. Essa querida Cida que nos assiste, ela, entre duas perguntas que ela fez, uma delas foi: mas como é que fica? Jesus veio trazer divisão, não veio trazer paz. Como é que fica isso? É isso que vocês precisam enxergar. Lembra do meu vídeo Caminho Largo, Caminho Estreito? A verdade está no sentido inverso. Inverso à nossa matéria. Porque é ilusão. Tá entendendo? Quem está entendendo? Aí não dá para eu continuar. Vocês dizem que não tá bom. Pois tem que editar tudo isso. Fala pro pessoal atualizar a página aí. O som aqui tá normal, é lá na... Infelizmente hoje tá assim. Então tá bom, obrigado. Aconteceu que essa pergunta ela traz ao caminho o que eu tenho ensinado vocês tantas vezes. Veja, falso seria ele, escreva aí, falso seria ele se ele trouxesse a paz. Porque aí, esse Deus era privilegista. Só queria salvar um povo no meio de 72. Está entendendo? São essas armadilhas que Deus deixa para pegar os filhos de Caim. Onde é que eu quero chegar? Eu quero responder a todos vocês e dizer o seguinte: aquilo que parece ser bom aos teus olhos não é bom. É falso. Aí o Akel vem aqui com títulos assim, aí o pessoal diz, então é do mal. Olha que pobreza, que coisa mais paupérrima e medíocre, meu Deus do céu, que vontade de rasgar minhas vestes e se enfiar debaixo da areia. Me atolar no barro. Se eu fosse falso, se isso daqui fosse falso, se os meus interesses fossem falsos, eu viria aqui dizer o que vocês querem ouvir e não confrontá-los, meu Deus do céu. Aí a pessoa sai daqui, graças a Deus me livrei do mal, vou lá, agora sim encontrei paz. Olha só que bonito falando de amor, olha falando de Deus, olha falando da família. Vocês não enxergam, vocês não enxergam, vocês não enxergam. A verdade não vem com o rótulo que vocês querem, a verdade não vem com o rótulo que vocês querem. Continuam sendo enganados por cascas. Então dizem que Charles Finney foi o pai do apelo. Houve resistências. Batistas e metodistas conservadores, menonitas, diziam que o apelo aceitar Jesus era uma falsa segurança. Escreva aí, ó. As pessoas não entendem. Eu acho engraçado que lá no sistema, quem aqui foi de um sistema assim bem fanático? Vocês devem lembrar daquelas expressões, tinha até uma música antiga, eu era criança, eu escutava, o diabo vem de sapatinho de algodão, o diabo vem de sapatinho de algodão. Por que falam, cantam e não entendem? Como vocês acham que o mal se apresenta?
Eles acham que o mal se apresenta assim, ó, o símbolo aqui, ó. Aqui tem mal, ó. Ele veste roupa escura, o cenário é tenebroso. Eu acho que é mal, né? É mal, deve ser mal. O jeito que ele fala, o jeito que ele olha para a câmera. Quer dizer, se eles fazem isso comigo, eles fazem isso com todos. Eles teriam matado Jesus. Preste atenção, no próprio núcleo protestante, no núcleo resistente, o núcleo duro entre batistas e metodistas conservadores, eles refutaram, lá no século XIX, quando começou essa coisa de apelo a aceitar Jesus, eles disseram, escreva aí, ó, eles disseram, aceitar Jesus gera uma falsa segurança. Porque se eu fui na frente, no altar, depois do culto, levantei minha mão, aceitei Jesus, repeti umas palavras, pronto, acabou. Eu estou usando os próprios Bíblias para refutar os próprios Bíblias. Eis que então, no ápice da conversão artificial, no século XX, agora vão me matar. Sabe quem é que criou de fato o apelo a aceitar Jesus? Eu fiz o vídeo dele, quase me apedrejaram. Já só não apedrejaram porque estão longe, porque não sabem onde eu moro. Surgem as cruzadas de Billy Graham. Billy Graham, 1950. Que dizia, olha só o que o Billy Graham dizia, estou transcrevendo um dos sermões dele, um dos primeiros sermões dele com um estádio lotado, bancado pelo capitalismo americano. Escute, suba ali, desça aqui, eu quero que você venha. Se você estiver com parentes e amigos, eles vão esperar por você. Os ônibus que vieram vão esperar por você. Cristo percorreu todo o caminho da cruz, porque Ele o amava. Certamente você pode dar alguns passos e dar a sua vida a Ele. Vocês viram toda a história? Eu contei desde João, Policarpo, Irineu, até chegar em Billy Graham. E hoje, o que se tornou o apelo, a conversão, a confissão pública, o aceitar Jesus? O que se tornou hoje? E olha que eu nem falei de batismo de crianças. Os ainda profanos precisam entender que perpassa, cruza uma conversão, mesmo sendo artificial em método, dogma e empirismo, individualmente, como orgânica, original e verdadeira. E é isso que importa, pois o absoluto somente lê o quê? Intenções, desejos e motivações. Está entendendo? Eu vou explicar. Alguém vai dizer, mas eu aceitei Jesus e me converti através do Benny Hinn, do Billy Graham, de sei lá quem. Você não entendeu. Não é porque cruzou, perpassou, aprove que aconteceu, que aquele mecanismo errado, dogmático, como acabei de provar em todo o estudo, não é porque ele é artificial, falso, errado, despropositado, que ele não pode cruzar com a sua ingenuidade, a sua sinceridade, lá no tempo da sua ignorância, na mudança de vida, porque foi-lhe apresentada uma doxia que aquilo era Deus para você, aquilo era o bem para você. E se você o fez sinceramente, com lágrimas, Deus vê isso, Deus lê esse desejo, essa intenção, essa motivação, para ele é isso que importa. Mas nós não estamos falando disso. A nossa missão não é sobre isso. A nossa missão é suprema, é maior, é árdua, é rígida, é mais pesada, é mais dura.
A nossa missão é mais profunda. A nossa missão é ir atrás da originalidade, é voltar ao caminho, é dizer para você que isso estava errado, mesmo que você tenha passado por esse caminho com o coração certo. E mais, não é porque você teve um encontro com Jesus verdadeiro através de um apelo emocional artificial que você vai ficar agora no artificial pro resto da sua vida. Tá entendendo? Quem tá entendendo aí? Então vai ficar no erro agora o resto da vida, é isso? Vai dar uma de tradicional? O tradicional religioso do sistema alienado é assim. Mas já está errado há tanto tempo mesmo. Vamos continuar por aqui. Aí já começa a anuência. A complacência ao mal. Ah? Vamos ao final? Grande finale. Primeiro é um Jesus teológico de amor. Então vou colocar aqui. Um Jesus teológico. Apresentado pelo cristianismo católico protestante. Até outras ramificações. Também. Mormons, Testemunho de Jeová, por mais sinceros que sejam. E aqui o Jesus verdadeiro, o Jesus verbo. O Jesus verbo que é o quê? Sabedoria, que é Sofia, Sofie. Vamos comparar? Eu estou dizendo que você aceitou esse aqui, ó. Se um dia você participou de um apelo de Billy Graham, você aceitou o primeiro. Eu quero saber se você aceita o segundo. A primeira condição é que ele é de amor. Primeira condição, ele é de amor. Vamos ver que amor é esse que você aprendeu? Ele é um pai de amor. O que é um pai? Um pai é aquele que dá, escreva aí, proteção, provisão, promoção. Ele interfere, ele te dá graça, perdão, ele te dá privilégio, você é filhinho dele. Você é um escolhido, você é um santo, você merece, porque você está se sacrificando. O Deus que interfere pela fé mística. Ah, sabe o que é fé mística? Porque se você assistir o grau que eu ensino o que é fé, retornando aos princípios, entendendo o que é fé é fidelidade para sempre. Fé não é um ato místico que eu fecho meus olhos e digo, agora sim, eu confio plenamente que vai acontecer. Isso é misticismo tolo. Isso é o que te ensinaram sobre fé. O que se não vê, mas que se espera. É muito mais do que isso. Pare de usar textos isolados para sua condenação. Esse é o Deus de amor. O Deus que perdoa todos os erros. Aquele que já venceu por nós, tenho dito, provérbio meu, através de muito estudar, muito amá-lo, amar a sua história e a sua vida, e saber que dependo dele imensamente, absolutamente. Cheguei a um provérbio. Ele morreu por nós, ele não venceu por nós, mas lá, naquele Jesus que foi aceitado por você, tem-se que ele venceu por você. Mas que incoerentemente, mesmo ele tendo vencido por você, morrido por você,
você ainda precisa seguir rituais, liturgias, dogmas e sacrifícios. O segundo Jesus, ou melhor, a segunda característica principal, a segunda virtude principal do Jesus teológico é o Jesus santo. Aqui, olha, ele é santo, santo, santidade ao Senhor. Aí John Knox queria derrubar as rainhas porque elas eram mulheres. Santidade ao Senhor. É nas vestes, é no cabelo, é nas tecnologias, as proibições, as regras. Mais oração, mais jejum, mais culto, mais sacrifício, mais ritual, santidade. Mas é além disso, muito mais que isso. O que a igreja fez? Veja aí. Santa Igreja, Santa Missa, Santo Altar, Santo Papa, Santo Padre, Santa Maria, Santa Bíblia, Santos Homens à canonização, Santa Ceia, Santo Batismo, indulgências, amuletos, sagrados. Escreva aí, é divinizar o divino. Com qual objetivo? Tornar comercializável, vendável a imagem do Jesus askenaz, germânico, olhos claros, pele lisa, branquinha, cabelo claro. Por quê? Porque caía bem naquela época, era vendável para aquela época, uma época racista, uma época machista, uma época jafeiana, ariana, nazista. Então, em cada momento, Jesus teve um nome bonito. Claro que vem de Jesus, nenhum problema, o pessoal se bate todo por aí. Eu não vou mais ensinar, deixa. É muita involução. Eu já ensinei tantas vezes. Nunca vão entender que Deus lê desejos, intenções. E qual era a intenção desse povo? A intenção deles era vender Jesus. Criaram o J, qual o problema? J equivalente a I, transliteração. J, Jesus. Muito bem. Mas é um nome bonito, porque era para ser Jesus. Não tem problema trazer o J. O J foi criado, qual o problema? Nenhum problema. Nascemos aqui, não nascemos lá. Agora, era para ser Jesus. Mas eles não acharam que Jesus ia ser internacionalizável, vendável, um nome que pudesse dominar nações. Vamos colocar Jesus. Sonoro, prazeroso, audível, vendável, a imagem dele, o nome dele. Aí a escritura diz o nome debaixo do órgão sexual. Sim, Gênesis, falando de Abraão e Eleazar. O que fizeram? Debaixo da coxa. Não, que não fica bem, né? Não vai ficar uma coisa... As pessoas não vão querer um Deus que mandava ou que permitia ou era anuente com uma tradição de colocar a mão debaixo do órgão sexual. Não, fica feio isso, não vai pegar bem. Vamos colocar um Deus mais bonito. Vamos colocar que é na coxa. Aí o anjo atinge o órgão sexual. Não atinge não, atingiu a coxa. Vamos colocar a coxa, fica melhor. Com 2 asas cobria a região genitália. Não, as asas não podem cobrir a genitália. Não, imagina propagar que anjo tem sexo. Deus tem que ser santo. Porque tem uma questão psicológica envolvendo isso. O homem é pecador, ele é terrível. Ele precisa adorar um Deus perfeito, santo, soberano. Para eles idolatrarem esse Deus tem que, estar longe do sexo. Nós estamos falando de 1290 anos, onde existia machismo, racismo, onde os hereges iam para a fogueira, uma idade das trevas, aonde o sexo, até hoje ainda o sexo é o grande pecado.
hipócritas, que estavam sempre tendo todo tipo de relação sexual, como conhecemos a história. Eu não estou vendo vocês me acompanharem. Cadê os alunos entendendo o que eu estou falando? Olha só o tamanho da profundidade, da riqueza do que eu estou dizendo. Eu estou ensinando que 2 asas cobrir a genitália. Já ensinei isso, mas não dentro desse contexto. Olha só. Vamos colocar nos pés. Aí na Idade Média surgiu o anjinho voando com asas nos pés. Vamos colocar o Deus Pai como uma pessoa idosa, com barbas brancas, roupas brancas. Vamos desenhar ele assim, Jesus ao lado e Maria ao lado. E vamos desenhar Maria desta forma. E vamos colocar o Jesus Cristinho, bebezinho, no presépio desta forma. E vamos fazer uma festa assim. Tudo com a ideia de comercializar. Ainda no espírito de Constantino, tá entendendo? A Escritura diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura. O que eles fazem? Desenham, divinizando o divino, santificando o santo, deusificando Deus, como se fosse possível limitá-lo, deusificar a Deus. Numa intenção redundante e um pleonasmo. Nunca pensei que eu diria isso. Pleonasmo divino. Escreva isso, pleonasmo divino, uma redundância divina. Como pode deusificar o próprio Deus, santificar o próprio santo? Então Deus é o quê? Santo. A terceira e última virtude do delta da grande apostasia é o Jesus teológico do bem. O Jesus teológico bom. Então você aceitou um Jesus que ele é amor, que ele é santo, santo, santo e que ele é bom. Você só conheceu a destra, só o lado direito da árvore, só o que lhe interessa, só o que é prazeroso aos teus ouvidos. Sabe o que é isso? Escreva aí. Engraçado que direto as pessoas vêm com a Bíblia me chamar de herege e citar essa passagem do comichão dos ouvidos. Olha só onde é que está o comichão, ó. A coceira nos ouvidos está aqui, ó. As pessoas que só querem ouvir o que lhe apraz. Eu só quero esses mestres, só esses doutores da lei. Sabe o que é lei? Lei é Bíblia. Doutores amontoados da lei, da Bíblia. Mestres da Bíblia. Eu só quero os mestres da Bíblia. Eu só sigo, eu só me inscrevo, eu só escuto, eu só vou atrás, eu ligo o rádio, a televisão, eu só frequento, eu só escuto, só acompanho, só curto os mestres que falam o que eu quero ouvir. Que Jesus é amor, que Jesus é santo e que Jesus é bom. Esse Jesus eu aceitei. Esse Jesus eu aceitei. O resto é tudo blasfêmia. Por que ele é bom? Ele é o bem. Escreva aí, veja meu vídeo sobre maniqueísmo, veja meu vídeo sobre Agostinho. O que Agostinho disse? Deus não criou o mal. O mal é a ausência de bem. No céu não entra pecado, mas um dia aconteceu um erro. No jardim do Éden tinha querubins, mas a serpente entrou, não sei como. No céu não entra pecado, mas Lúcifer pecou lá em cima. Sabotaram. Escreva aí, sabotaram. Traíram. Plantaram o mal. Os venenos, as drogas, os monstros marinhos, os vírus, as bactérias, tudo que existe de mal na Terra aconteceu, surgiu do nada. Foi o diabo. É a diabolização. Você está entendendo aqui, ó? Primeiro era a santificação, deusificação do que já é.
E agora, para que ele possa ser bom, eu tenho que atacar alguém. Eu tenho que colocar a culpa em alguém. Eu tenho que ter um álibi. E para eu ter um álibi, diabo. Quem é o culpado? O diabo. Quem é o culpado? Jesus Cristo. Manda na cruz. A diabolização da Idade Média. É na Idade Média, no mesmo período, que surge os anjos da morte com uma foice na mão. Não é assim? Os demônios com todo tipo de desenhos. As imaginações mirabolantes, não é? Inspiradas em Dante, que nem acreditava no que fazia. Não acreditava como eles utilizam hoje. A diabolização, a satanização. E daí surgiu heresia, herege, seita. Fogueiras, apedrejamento, inquisições católicas, protestantes. O ódio ao mal, a guerra declarada ao diabo. Aniquilar o pecado e os pecadores que não se converterem à nossa igreja. Se o rei não é da nossa igreja, vamos tirá-lo. Ninguém podia ter um cargo na sociedade durante a Idade Média toda. Escreva aí, de 500 até mais, até 1900, muito mais que 1200 anos. Olha, desde que Jesus subiu aos céus, desde que Tito Flávio Domiciano destruiu Jerusalém, até agora há pouco tempo, e até hoje. Mas hoje de uma forma indireta. Eu estou falando que nessa época foi direto. Hoje eles perseguem, nos censuram, mas eles ainda não podem nos matar. Ainda. Estamos voltando a esse tempo. Escuta o que eu estou dizendo. O anticristo tem Bíblia nas mãos, Alcorão nas mãos, tem Torá na mão. Pois é, mas essa época toda que eu estou ensinando para vocês é que nessa época, quem tivesse uma posição importante na sociedade que não fosse da igreja, se fosse dominado por protestantes, terra protestante tem que ser protestante. Se fosse dominado, católico. Se não fosse da igreja, era retalhado, perseguido, incriminado. E a coisa mais fácil que existia era incriminar alguém. Todos se ajudavam em nome de Deus. Criavam rápido um boato, criavam um falso adultério, qualquer coisa. Uma heresia. Plantavam livros nas casas das pessoas. Por exemplo, vem alguém me visitar aqui, se fosse nesses tempos, vem alguém me visitar fingindo que quer aprender comigo e colocava um livro da Goétia, colocava aqui Clavícula de Salomão, um livro proibido pela Igreja Católica. Por que será que é proibido, hein? Aí eu colocava ali, ó, debaixo de alguma coisa que eu não visse. Aí essa pessoa saía daqui e contava para eles. Os soldados entravam na minha casa sem mandado. Era assim. Encontravam o livro e eu apavorado, mas eu não tenho esse livro, eu nunca tive. E eu ia para a forca. Isso aconteceu 1800 anos. Vocês têm ideia? Aí vocês acham que o mundo melhorou. Vocês acham que no século XX, nós estamos no XXI, o mundo de repente melhorou? Pelo contrário. É só porque as pessoas ainda não podem colocar para fora o seu ódio em nome de Deus. O sistema está cada vez mais forte. As pessoas estão cada vez mais hostis, com cada vez mais ódio em nome de Deus. Deixa vir um anticristo para você ver o que vai voltar a acontecer. Escuta o que eu estou dizendo. Escreva isso. Revelare. Estou encerrando. E o Empíricos aqui hoje complicou, né? Ai, que coisa mais linda. Jesus Christus, o INRI, o Rex, o Dominus, Senhor, Verbo, Sofia, a sabedoria. Quem é o verdadeiro Salvador? Olha isso aqui. Você aceitou esse Jesus aqui, amável, santo e bom, como se fosse necessário dizer isso. O que é o óbvio. É claro.
Aí você acha, estou na verdade. Descansei meu coração. Vou te apresentar o Jesus verdadeiro. Algo que você até escuta lá dentro, mas não conhece. A severidade de Deus. Algo que você escuta lá dentro, mas não conhece. Ele é santo, mas ele é terrível. Ele é justiceiro e vingativo. Ele é bom, mas ele também é o mal. Aí eu pergunto, você, dentro dessa concepção equivocada de aceitá-lo, porque na verdade temos que aceitar o Novo Testamento, a graça, o perdão, isso sim. Agora, se você quer aceitar um Deus, um Salvador, é assim que fizeram, se tornou, eu contei o vídeo todo, o grau todo, então quero ver se você aceita de novo agora. Ele é amor e severidade, ele é santo e é terrível, ele é bom e ele é mau. Eu quero fazer o apelo. Eu sou Billy Graham agora. O pai do apelo. Quem aí quer aceitar Jesus? Quem lembra da parábola que eu comecei? O que é que aconteceu com a moça? Quando ela descobriu que o rapaz já tinha feito mal para uma família para vingar a sua, que ele não era tão formoso como parecia, o que ela fez? Foi procurar outro senhor, outro Baal, outro Deus. Terminou o noivado. Está entendendo a parábola como eu comecei? E agora você aceita esse Salvador, o verdadeiro? Ou sua fé é falsa, que só aceitou, confessou, batizou em nome do Jesus teológico? O Jesus de amor, bondoso e santo. O verdadeiro amor e justiça. O verdadeiro é amor e severidade. O verdadeiro é santo e terrível. O verdadeiro é bondoso e destruidor. Esse vocês não aceitam. Vocês só amam sua destra. Não o amam de todo coração. Vocês só amam a destra. Vocês só amam a mão direita dele. Nem o amam como ele é. 2 bilhões de católicos, 700 milhões de protestantes. E eu indago, quem aceitaria hoje o verdadeiro Filho de Deus, Filhos Dei? Quando sabia que Deus interferia, orava, se sacrificava, servia a Deus, na obra de Deus, Opus Dei. Agora que conheceu quem Ele é, não deseja mais nada, não fala mais com Ele, não passa um tempo com Ele, não tem nenhum trabalho de bem, nenhuma ação social, não se reúne com ninguém. Você só está provando quem você é, filho de Caim. Adão e Eva aceitaram seu Criador, até que lhes foi ofertado algo melhor. Mas nesse melhor estava ali a queda deles. E eu quero terminar com música alta, Revelare. Quem lembra de Jó? Jó é a poesia, metáfora, parábola perfeita do verdadeiro aceitar Jesus.
porque Jó aceitou. Pasmem, senhores e senhoras, o verbo no hebraico é exatamente este. Diz a Escritura, ele aceitou o bem do Senhor, isto é, o Deus pregado pela teologia, mas ele também aceitou o mal de Deus. Aí vocês hipócritas, vêm aqui me ofender, me desdenhar com ódio no coração, que é o que vocês têm com a vossa sexta. Vocês vêm aqui com todo o veneno da religião, dizer para mim que Billy Graham ganhou milhões de almas, e quem sou eu, quem somos nós aqui desse trabalho, dessa missão. Ah, meu querido, milhões levantarem a sua mãozinha e aceitarem esse Deus aqui, ó. Isso daqui é absolutamente fácil, pueril, óbvio. Eu quero ver, depois de uma mensagem como essa, da verdade como ela é, alguém fazer como Jó, aceitá-lo. Seu lado da destra, do bem da vida, do amor, da paz. Ah, que coisa boa. Mas também aceitar a sua sexta, quem ele é, vingador, justiceiro, mal para quem é mal. Ele não aceita. Ele deu vida, ele investiu em você. E ele diz, eu vou destruir com fogo todos os ímpios. Você aceita esse Deus? Nunca foi feito um apelo em nenhum tempo, em nenhuma liderança, em nenhuma igreja, em nenhuma missa. Nunca foi feito um apelo desse. Você quer aceitar este Jesus? E eu indago, quantos aceitariam se fosse feito o verdadeiro apelo? Volto segunda. Boa noite.